Evangelho, segunda-feira da 13ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei onde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 13ª semana do tempo comum. Hoje a Igreja também celebra a memória dos primeiros mártires de Roma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A culpa do incêndio de Roma recaiu sobre os cristãos. Essa acusação foi feita na época pelo imperador Nero, no ano de 64, depois de Cristo. E, por conta disso, os cristãos foram barbaramente martirizados. Bem próximo, no final da Basílica do Vaticano, existe uma pequenina praça, tal como a Praça dos Protomártires. As iluminações que lá se veem na noite do dia 26 de junho evocam as fogueiras que nos anos 64 e 65 extinguiram e sublimaram heroicamente centenas de vidas humanas de cristãos. Roma durará ao todo 6 dias e 6 noites, iluminada pelos corpos dos cristãos, incinerados, crucificados. Aos tormentos juntam-se ainda as casas envolvidas em peles de animais e outros absurdos de crueldade. Nero realiza tudo isso de uma maneira aterradora para levar os cristãos à exaustão e ao abandono da fé. A perseguição com crucifixões e incineramentos, ultrajes, profanação das casas e tantas outras coisas desse tipo perduraram contra nossos irmãos até o ano de 67. Entre os mártires mais ilustres dessa grande barbárie, encontra-se também o período em que Paulo foi decapitado e o provável período em que Pedro também foi crucificado. Foi sob o governo de Nero, entre os anos de 64 e 67, que os nossos 2 grandes apóstolos sofreram martírio. Ontem tivemos a oportunidade de celebrar solenemente a memória do martírio de São Pedro e São Paulo. E hoje celebramos a memória de todos os demais mártires de Roma que foram perseguidos e levados ao suplício durante o governo de Nero. Hoje, o Evangelho que a liturgia nos reserva é o 8º capítulo de São Mateus, que fala a respeito do seguimento vocacional. Por um instante pode parecer que o texto apresenta uma grande insensibilidade de Jesus a dramas e necessidades humanas e desejos humanos, melhor dizendo, né? Entretanto, o objetivo do texto não está focado sobre esse aspecto, mas sobre a prontidão, a imediatez e a escolha. No primeiro exemplo, é o mestre da lei que diz: Eu te seguirei onde quer que tu vás. Não é o Senhor que o chama, é Ele que se oferece. E Jesus então adverte, diante de um tal oferecimento, que o Filho do Homem não tem uma toca, não tem um ninho,
como a raposa e as aves do céu possuem, ele vai viver da providência e no extremo da condição humana. Muitas vezes o Senhor não terá onde dormir, não terá onde comer, não terá onde se resguardar, a não ser que lhe abram a porta, porque o Senhor consagrou sua inteira vida a depender e a submeter-se continuamente à divina providência. Essa é uma exigência. É o Senhor que nos chama e, além disso, o chamado do Senhor nos conduz sobre a estrada da providência. O segundo episódio fala sobre a prontidão. Uma vez que o Senhor disse, segue-me, é preciso deixar tudo e segui-lo. Não se trata do desprezo aos mortos, porque isso seria contrário, inclusive, ao texto e à tradição bíblica que nos ensina a respeito da guarda e a respeito do cuidado com os nossos falecidos. É um ato de misericórdia sepultar, e é agradável aos olhos de Deus. Temos o inteiro livro de Tobias que nos fala sobre isso, o sepultamento dos nossos falecidos, o respeito, o decoro com os corpos dos falecidos e com a oração de sufrágio por suas almas. Entretanto, não é disso que o Senhor quer nos falar no Evangelho de hoje, mas em relação à prontidão. Assim como o Senhor lhe chamou, não o faria sem tomar para si as necessidades imediatas e todas as necessidades reais que envolvem a vida daquele que chama. O Senhor não te chamaria para que você negligenciasse outras realidades importantes. O chamado do Senhor prevê a providência em seu socorro. Ele não lhe chama para que você se afaste da piedade. O chamado do Senhor não lhe traz para uma experiência vocacional que vai te tirar a dignidade ou mesmo fazer com que você deixe de cumprir o que Deus lhe disse. Aqueles que irão sepultar se apresentarão. Mas quanto àquele que segue diante da voz do Senhor, confie todas as suas necessidades e se entregue com generosidade àquele que lhe chama. E o Senhor não há de faltar. Os nossos irmãos, primeiros mártires de Roma, nos deram esse testemunho. Não tiveram receio em entregar a própria vida, pois tudo confiaram e entregaram ao Senhor. Quando chegou o tempo da provação e o tempo do sofrimento, confiando em Cristo, escolheram a Ele e somente a Ele. Fizeram Cristo o tesouro nesse tempo, se apegaram profundamente a Ele, a Cristo Jesus, o nosso tesouro eterno, e dessa forma conquistaram a eternidade. Peçamos a intercessão dos santos proto-mártires para que também nós tenhamos um coração de prontidão e de entrega ao Senhor, para que seja glorificado o seu santo nome, agora e para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos Mártires, e pela intercessão dos proto-mártires romanos, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.